Tá começando com você agora mais um papinho e seguindo na linha do esporte, porque a gente é dessa pegada também, saúde. Saúde é vida. Fala comigo, Vitinho. Pô, só a casca grossa que sabe. Guilherme Costa, o cara. Agradeço pelo convite. Obrigado, Júnior. Obrigado, Vitinho. Feliz de estar aqui com vocês. Muitas pessoas, depois que eu parei de jogar futebol, me chamaram para fazer esse podcast e eu nunca me senti pronto, né? À vontade, assim, né? Então, alguns vão me xingar agora. mas eu aceitei. Talvez, né? Não, mas é qualquer coisa pega Mas a é bagulho gente, de pô. coração, mano. Se tu sentiu que naquele momento você tinha que ir, tocou no teu coração, tu vai. De verdade, agora, eu não estava pronto ainda, me sentindo com relação até o mental que você acabou de falar, né? Essa transição do pós-carreira de futebol, ainda mais uma aposentadoria precoce, né? Essa transição é um pouco difícil, todo mundo me falava, mas eu demorei a digerir um pouco. E até para conseguir falar sobre os assuntos, realmente hoje eu me sinto bem mais pronto. Irmão, então, assim, primeira pergunta, assim, por que futebol? Você sempre quis ser jogador de futebol? Então, desde pequeno, sempre gostei de jogar futebol, como a maioria dos moleques no nosso Brasil. Tirando o Vitinho. Tirando ele. E aí, com 6 anos, entrei numa escolinha que era dois jogadores chamado Gonçalves, né? Que era do Botafogo na época, jogou seleção, zagueiro. E meu pai reparou que eu era diferente dos outros meninos, eu tinha uma qualidade diferente. E assim, era bola o dia. Lá ele passava o dia na rua, né? Futebol de rua mesmo. As coisas foram fluindo na escolinha, né? Sempre destaque, ganhando títulos, artilheiro, melhor jogador, enfim. E aí o Gonçalves resolveu uma hora fazer uma parceria com a Estácio, né? E eles criaram um time. Disputaram o Carioca, da categoria Sub-14, só que eu era Sub-13 ainda, né? A Estácio ficou em penúltimo e eu fui o vice-artilheiro do campeonato. O artilheiro foi o Vitinho, inclusive, na época ele era do Botafogo, jogou no Flamengo. Eu tinha esse viés mesmo, assim, né? Eu jogava pra caramba. Chutava com as três também? Com as três. Compadre. E aí chamou a atenção do Vasco pelo fato do time ter sido penúltimo e eu o vice-artilheiro, né? Total. Vamos lá ver quem é esse moleque aí, cara. E aí eu fui fazer o teste no Vasco e, na verdade, eu não tava vendo como uma coisa profissional ainda, né? Criança. Pô, tava jogando bola, me divertindo. Amarradaço. Exato. E aí, meu primeiro treino, já fui bem pra caramba e fiquei direto. E aí as coisas foram começando a acontecer, né? Foi quando eu comecei a ganhar títulos pelo Vasco, base. E a partir do Sub-15 eu comecei a pegar a seleção brasileira de base, entendeu? E eu fui do 15 ao 18, foram uns 4 anos de pegando seleção direto. Caraca, muito assim. rápido. 13 anos tu tava lá querendo nada, só jogar bola, daqui a pouco tu tá na seleção de base. E aí, assim, a geração era Alex Teixeira, Felipe Coutinho e Guilherme Costa. Entendeu? Caralho. Era esse peso. Só que o Coutinho ele foi vendido com 18. Alex Teixeira mais velho, 90. Felipe Coutinho, 92. E eu, 94. Entendeu? Tô dizendo a escadinha aqui de promessas que eram. Entendeu? Mano, e assim, tão jovem, tu tinha noção, tipo assim, de porra nenhuma. Não, irmão. O meu pai tinha muita noção na época. Hoje eu vendo de fora, né? Meu pai, ele ficava felizaço a cada convocação minha, porque, cara, tá escolhido, tipo assim, de 22 melhores do Brasil da tua categoria. Como você falou, eu só ia me divertir, né? E aí as coisas foram acontecendo também na seleção. E aí quem tava lá nessa época contigo na seleção? Marquinhos, brabo que tá do PSG. hoje Marquinhos, só o Marquinhos, né? Emerson Palmieri, ele tá no West Ham agora. Aí o Adrian, que era do Flamengo, o Matheus, filho do Bebeto. E o engraçado do Marquinhos, né? Na época, por exemplo, ele não pegava a seleção até o 17, porque ele sempre foi baixo, né? Baixo pra zagueiro. Só que o cara tem uma impulsão do caralho e, assim, se posiciona bem pra caramba. Então, ele sempre corta foi caminho, né? E aí, assim, todo mundo já falava, o pessoal que era convocado de São Paulo, de Palmeiras, São Santos, falou, cara, tem um moleque do Corinthians que é bizarro. Ele é absurdo, ninguém passa por ele é muito bom. Só que não convoca porque ele tem a estatura baixa. Primeira vez que ele foi, irmão, eu via que ele já tinha um espírito de liderança lá em cima. 1 pra 1 dele era impossível passar. E a impulsão dele compensava a falta de altura pra zagueiro, né? E aí a gente viu, cara, o moleque é diferente mesmo, tanto que logo depois do Campeonato Mundial que a gente foi, ele foi vendido, se eu não me engano, pra Roma, né? Caralho, que doideira. Ele foi cedinho, eu lembro que vez falaram aí escalaram a seleção, e aí a Globo acho que falou um pouco de cada atleta, né? E aí contaram a história dele. Falaram assim, pô, Marquinhos, onde o Marquinhos jogou? Corinthians, e foi cedo já lá pra fora. Exato. Por isso que ninguém viu ele jogar aqui Ele no foi profissional. relacionado, acho que 1 ou 2 jogos pelo Corinthians, sabe? Profissionalmente falando. Profissional, né? E aí foi direto pro Roma. Todo mundo sabe aqui, eu não entendo porra nenhuma de futebol. Mas, cara, é muito incrível pra mim, sei lá, um moleque, porra, que sai, caralho, de uma favela em São Paulo, se ligou? No Rio de Janeiro. Mano, 3 anos depois ele tá, vendido pro West Ham. O que isso faz na cabeça, assim, sacou? Mexe. Tipo...
Mexe. Eu vi, assim, eu tenho muitos exemplos positivos e negativos, né? Vi muita gente que ganhou dinheiro muito cedo com futebol e por não ter uma estrutura familiar se perdia, né? Com bebida, saída, enfim, mulheres. Antes de realmente virar jogador, né? Porque, assim, tá na base, você começa a ganhar um salário, por exemplo, de, sei lá, 8 mil, que eu já vi moleque de 17 anos ganhando isso, que hoje é muito normal, ainda mais Hoje é time 40 grande. prata, até 50 mais, prata, por aí. E aí o moleque não tem estrutura... E é muito normal você ver, né? Cara, jogador de futebol, pô, quando o cara viaja ele mais 15, irmão. Você acha que alguém tá chegando com a prata ali? Tem ninguém, tá todo mundo nas costas do cara, né? Eu vi alguns exemplos assim que não chegaram e vi uns que chegaram também, entendeu? Mas é o que você falou, tem a pressão já natural, que é performar diariamente. Claro. No dia a dia já é difícil, alta performance é difícil. Você abdicar de um monte de coisa da tua adolescência, praticamente. Finais de semana não existem. A gente tá sempre concentrado. A gente tá, né? Eu falo como jogador. Saudade, né? Sempre concentrado, enfim, abdica de um monte de coisa, né? E tem essa pressão de virar o homem da casa. Isso real, assim. No meu caso, né, eu me considero privilegiado porque minha família tinha uma estrutura, né? Nunca dependeu 100% de mim, né? Mas a maioria, assim... Por exemplo, vem muita gente do Nordeste, né? Que, vem lá do interiorzão. Interiorzão, não conhece Rio de Janeiro. E aí deslumbra mesmo. E aí eu vi muitos com 16 anos e 2 filhos de mulheres diferentes. Tipo, ganhou um pouquinho de dinheiro já, mas sem estrutura entra o mental também, né? E o quanto é importante hoje esse mental na vida do jogador desde a base. O moleque, ele começa a ganhar ali, vamos lá, 10, 15 mil. Uma família que ganha menos de um salário mínimo, já parece tio, que nunca mais viu, já parece primo. Daqui a pouco todo mundo quer vir pra aqui pro Rio, porque acha que tu já tá, com rios de dinheiro. Sim. Eu acho, cara, não sei se tu concorda comigo. Tinha que ter dentro do clube, cara, um trabalho de alguém, não, porque quando botaram o psicólogo, ninguém tá maluco, pra que psicólogo? É fundamental ter um psicólogo dentro do clube. Fundamental. Sim. Colocar educação financeira, brother, dentro do clube. Também. Com certeza, com certeza. Ele falou, assim, de ter esse acompanhamento desde cedo, tá? É muito melhor você prevenir do que você remediar. É muito mais fácil você explicar. Soletrando. Você explicar para uma criança, né? Ou para um jovem adulto, né? Assim, qual é o caminho correto, quais são as opções que ele tem ali, né? Do que você explicar para um cara de 35 anos, irmão. Que o cara já tá, burro velho, já viveu um monte de coisa. Às vezes já acha até que é o dono da razão. Exatamente. Acho que tá mudando, tá? Por exemplo, colocando pra minha época de base, né? Se eu tivesse a estrutura que hoje os clubes oferecem, até esses trabalhos, por exemplo, que eu tô fazendo hoje, né? Pra quem não sabe, eu trabalho numa empresa que se chama Next Step, que os atletas de base nos contratam pra melhorar a performance. E aí tem a parte de fisioterapia, análise de desempenho, que eu faço parte, e preparação física de forma integrada. Foda. Então, a gente tem muito atleta de Boa Vista, Serrano, Flamengo, aí tem Fluminense, Vasco, enfim, mas o maior nicho é Boa Vista, Serrano e Flamengo. Esse acompanhamento individual, na minha época, não tinha. Na minha época, sim, parece até que eu sou muito mais velho, mas não, muda muito. Em cada ano que passa, está mudando muito. Acho que faltou um trabalho mais individualizado para mim, que era considerado uma promessa dentro do Vasco, né? Isso na época. Mas hoje, como tudo está melhorando, acho que vão se aproveitar mais talentos, não vão se desperdiçar talentos por conta dessas novas oportunidades, né? Com certeza. Não, mas da mesma forma como você falou que na tua época não tinha o que tem hoje, tem uma coisa hoje que atrapalha muito, que é a rede social, velho. Tu não é tão velho assim, tu chegou a pegar, mas não como hoje. Hoje tá um boom, brother. O cara já sai do jogo, ele vai pro vestiário já pra ver o Instagram, vai ver esse nego já postou foto dele, o caraca pra postar foto e tal. Não julga, irmão. É a realidade hoje, tá ligado? Essa parte de lapidar o atleta fora do clube. Hoje eu acho que tá mais fácil pra gente do que antes. Claro. Porque tinha o medo do clube, repreender, né? Como é que foi essa parte pra tu? Então, eu já cheguei a fazer alguns trabalhos, né, na época de base mesmo, com personagens fora, e sempre foi um problema no clube. Sempre foi, porque alguém ficava sabendo, e aí repreendia, e aí qualquer lesãozinha que eu tinha falava que era porque eu tava treinando fora, sendo que eu só tava aprimorando algo para melhorar meu rendimento, né? Como o Júnior falou, você tendo uma referência hoje que é o Neymar, Vinícius Júnior,
os caras todos têm uma equipe por fora. Então isso dá uma credibilidade para os clubes, né, acreditarem, confiarem nesse trabalho extra, que nada mais é do que você individualizar o que você precisa, né? E não aquela coisa generalizada de clube, que é normal também. Não tem como você individualizar 20, 30 atletas. Claro. Tá entendendo? O mesmo treino que o moleque de 20 anos vai ter, não é o mesmo treino que, de repente, o Deco vai ter, o D'Alessandro vai ter. Exato. Eu ia falar justamente isso, né? Porque, assim, é evidente que é muito melhor você ter uma equipe ali multidisciplinar te dando um apoio. E não só no futebol, né, pô? Assim, como tudo na vida, né? Você falou sua esposa é advogada também. Então, assim, pô, se você tá fazendo um curso aqui, aparece um outro também que é tão interessante quanto. Então, assim, acaba que tudo vai somar para para uma finalidade, né? Você quer ser o melhor profissional possível, você quer ser o melhor atleta possível, você quer performar sempre ali no seu melhor. Então, por que não ter uma equipe multidisciplinar? O importante desse nosso trabalho, né, é conversar bem com o clube. Por isso que a gente tem um banco de dados do atleta diário ali, né? Como ele chegou, como ele dormiu, onde ele tá sentindo dor. Então a gente tem tudo isso num aplicativo e isso dá credibilidade com o Flamengo. Que maneiro, mano. Tem argumento. Exato. Da tua empresa, isso? Da Next Step. Cara, que maneiro, Exatamente. cara. Mas fala mais um pouquinho desse aplicativo aí. Então, é um aplicativo chamado Notion que a gente criou para justamente otimizar com relação à integração da equipe. Por exemplo, você vai treinar, vai ter o nosso treino lá na minha empresa hoje. Antes de começar o treino, de você começar seu treino, eu vou perguntar qual foi a nota do seu sono, como é que tá a sua urina, a cor, né? A nota de fadiga pós-treino de clube. Isso tudo para individualizar o trabalho que a gente tem para você. De acordo com isso, a gente faz um trabalho mais pesado ou mais leve, né? Claro. Isso tudo é conversado, como eu te falei, com o clube. Principalmente com o Flamengo, que tem meninos com promessa grande, assim. O Gui vale grana. O Gui ontem fez gol, cara. Eu atendo ele na análise de desempenho que eu faço. E ele fez um gol de uma coisa que a gente fala, né? E isso é muito gratificante. Como eu falo, vale mais de qualquer dinheiro, né? Ele faz um desmarque contra o Bangu. E aí, o desmarque é entrar na área, fazer um movimento pra trás aí na marca do pênalti, chapar. Ele já fez 2 gols dessa forma. O moleque tá subindo agora, é muito promissor. Então, como é importante a gente ter esse trabalho por fora, que vai, se for conversado bem, quem vai sair ganhando é o clube. Aqui, voltando pra base, tu sobe profissional quando? E como é que foi essa transição? Assim, era sempre... Meu sonho era jogar no profissional do Vasco, até porque eu sempre fui vascaíno, né? E aí... Teu sonho não era ir pra fora, não, igual a moleque hoje em dia. Eu quero ir pro profissional. Não, eu queria jogar no Vasco. Esse é a raiz. Irmão, eu queria jogar no Vasco, mas muito mesmo, desde quando eu cheguei em 2006 no Vasco. A torcida é bizarra, né, brother? E hoje eu frequento o estádio, né? Top Engraçado. 3, eu acho que é top 3 aí do Brasil, vai. E aí, sempre tido como promessa, né? E aí o que acontece? Por talvez eu não ter esse acompanhamento extra-campo de forma mais incisiva com relação a melhorar minha musculatura, enfim. Eu não tinha isso. De fato, meu pai pegava muito no meu pé e hoje eu vejo que ele estava certo. Tem que ouvir o mais velho, brother. E eu comecei a lesionar na transição profissional, sendo que eu era muito falado que, porra, é o Guilherme, depois do Coutinho é o Guilherme. Enfim, então essa cobrança já tinha interna comigo e já externa, com rede social, etc. Alguma coisa de treinamento assim, você saindo da base e indo pro profissional assim? Então, na verdade, eu tive problemas com lesão na base mesmo, já no 20 pro profissional. Entendi. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu até postei uns TBTs de Copa São Paulo que eu fiz 2 gols, mas eu não tava bem ali. Entendeu? Eu joguei com dor. E aí eu voltava pro clube e tratava. E aí eu tive umas lesões atrás da outra, bem nessa transição. Então, o que aconteceu comigo? Quando estourou minha idade de juniores, eu fui emprestado pro Bragantino, que não era Red Bull ainda, era Vacas Magras. Bola rasteira. Fui transferido pro Bragantino. Não joguei tanto, mas foi uma experiência nova de morar sozinho e tal, em outra cidade. Volto pro Vasco. E logo em seguida, em 2016, vou emprestado pro Boa Vista aqui do Rio, pra disputar o Carioca. Vou muito bem. Eu lembro. Artilheiro do campeonato junto com o Guerreiro do Flamengo. Uma época do campeonato, assim. Caralho. Não terminei como artilheiro, óbvio. Fiz 3 ou 4 gols, mas um momento... O momento eu tava ali, né? O momento o nego me viu ali. No final de uma terça, eu tava ali. Eu fiquei, foda-se. Sai De algumas horas, gente. Irmão, ninguém te tira isso. Fiquei 15 em mim, mano. Cadê o print? E aí... O Carol acha, vai. Mas ainda assim, eu não estava bem fisicamente, assim. Eu lembro que o treinador do Boa Vista na época era um ex-jogador chamado Rodrigo Beckham, que jogou no Botafogo, né? Pra caraca. Cara, gente boa pra caramba. O Vasco fazia um time pra correr pra mim e eu decidi jogos. A real é essa, na base, tá? E quando eu chego no profissional, já tá tudo diferente. E eu sinto muita dificuldade com relação a isso. Eu jogava pra frente. Eu não tinha dificuldade na marcação, na recomposição.
Até porque não me cobravam tanto isso, porque eu conseguia resolver jogos. Tá entendendo? E aí, quando eu lembro que o Rodrigo Beckham falava pra mim, Guilherme, só quero que você recomponha. Esquece tua parte, só marca, só desce um pouquinho aqui. E aí eu comecei a entender que o futebol não é com a bola só, né? Sim. O Kaká fez um podcast falando que o jogador fica 1 minuto e meio com a bola no pé somente, né? Isso aí. E aí, você entender isso... Durante os 90 minutos... Durante os 90. Fica 1 minuto e meio. Você joga muito sem bola. E aí eu fui entender esse lance de jogar sem bola com Boa Vista. Nessa época eu fui muito bem, performei pra caramba. E aí quando eu volto pro Vasco, depois do Carioca, a gente fez uma bela campanha no Carioca. Era eu e o Leandrão no ataque. Tem até uma história curiosa, que quando a gente tava jogando muito bem, nós dois, né? E aí a gente ia jogar contra o Vasco. E não tinha nenhuma cláusula que a gente não podia jogar. Só que o Eurico falou assim, se vocês que sabem. Eu falei, e aí, Leandrão? Não vem contra não, que se vier eu vou dar meu jeito aqui, vou mexer meus pauzinhos. É igual tua mulher, tu falando assim, vou jogar futebol, jogar futebol com meus amigos. Você que sabe, irmão, você não sabe, porra. Aí eu falei, aí o Leandrão era mais velho do que eu, falei, vou perguntar ao Leandrão, né? Aí o Leandrão, e aí? Eu falei, e aí é você que decide. Ele, mano, não vou não. Eu falei, então não vou também não. A gente não jogou não. Enfim, aí a gente volta pro Vasco, e aí eu achei que eu ia ter a oportunidade de 2016, aí acabei cheguei no Vasco ainda mal fisicamente pro Vasco. Assim, quando eu chego no Vasco, ainda tive 2 lesões de joelho, isso era em junho, meio do ano, né? E aí, cara, comecei a colar num cara chamado Bruno Galo, que é o meu irmão até hoje, que tava jogando no Vasco nessa época, e ele tava voltando de uma lesão de pubis. E aí eu entendi que o treino não era só no Vasco, não tinha como treinar só em Vasco. Você não basta só o treino no Vasco. Eu comecei a fazer o por fora, além do que eu treinava no Vasco. E aí comecei a fiquei trincado, rápido pra caramba. Comecei a voar, assim, depois dessa lesão que eu curei do joelho. E aí nos treinos, assim, era o Jorginho, na época a gente estava na 2ª divisão, né? Subindo ali pra primeira. Era o Jorginho, cara, eu lembro que eu tava voando muito, assim. Fazia um treinamento, por exemplo, de meio campo, botava um gol no meio campo e outro. E era só 2 toques na bola. E aí, eu lembro que com 2 toques eu fazia coisas, tipo, metia gol nos treinos, metia gol pra caramba. Eu tinha uma boa relação com o Diguinho, interpessoal, assim, né? E aí chegava no campo, a gente fazia tabela pra caramba, ele não tava jogando na época também, a gente ia ficar muito no mesmo time. E aí comecei a pedir passagem. Só que o Jorginho não me escalou, não tem nada contra o Jorginho, tá? Mas é um ótimo treinador, só que ele não me escalava, nem pro banco. Pra não dizer que eu não fui em nenhum jogo, eu fui em um jogo e nem entrei contra o Paraná na última rodada, se eu não me engano. Você não te desanimava a ponto de tu treinar menos, não? Não, porque eu comecei a sentir o prazer de volta de jogar futebol de novo depois da minha lesão, né? Porque quando você fica lesionado é muito ruim. Mas essa lesão foi quando tu chegou, quando tu volta do Boa Vista. Quando eu volto do Boa Vista, eu tive uma lesão no joelho. No treino. E não chegou a operar nada, não? Não, dessa vez não. Vira um ano pra 2017 e eu permaneço no plantel. O fato de eu ter permanecido foi pelo feedback da galera fixa, da comissão fixa, falando que eu tava pedindo passagem. E o Anderson Barros me chama na sala dele e fala que eu não sei quem vai ser o treinador ainda, não sei se você vai começar jogando, se você vai ficar no banco. Olha no meu olho, uma coisa é certa, você vai ter chance esse ano, continua trabalhando. E aí eu fui inscrito para a Florida Cup, que é uma pré-temporada que a gente fazia na época. Copa Mickey. Essa mesmo. Cara, voando nos treinos, assume o Cristóvão. E meu primeiro jogo, o Éder Luiz começou a sentir uma dor no tendão, no joelho, se eu não me engano, contra o Orlando. E com 15 do segundo tempo ele sai, eu entro bem pra caramba. E aí era eu, Nenê, Henrique, lateral, que tava no Lyon agora. Então, a partir daí eu fui muito bem. Ganhamos do River Plate depois, enfim. E aí eu volto pro Rio com a torcida sabendo quem eu sou, né? Já deu uma aliviada naquela promessa de tanto tempo que eu fiquei carregando, né? Esperando ali pra jogar 2016. Isso aí eu já tava com 22 anos. E aí, 17 começa a fluir. E aí a história curiosa do Andrezinho, nesse caso, foi até no jogo do meu primeiro gol, que o Nenê me dá o passe. Eu só durmo com o ar-condicionado no 16. Tá maluco? Não, eu gosto lá no... Garganta inflamada no dia certo. Irmão, no outro dia eu acordo sem garganta. Cara, fui jantar, e aí a janta era 7 horas, depois tinha uma ceia opcional às 10, se eu não me engano. Aí fui jantar, e aí, moleque novo, fiquei com a galera da base lá, na resenha. O Andrezinho voltou pro quarto. Era meu companheiro de quarto, o Andrezinho. Imagina, o Andrezinho, já consagrado, né? Eu volto pro quarto depois da ceia, só que ele não foi pra ceia. E aí, quando eu chego no quarto, o Andrezinho tá dormindo com o ar no 26. Do jeito, só que com controle embaixo dele.
Melhor deixar o ar-condicionado desligado, né? Botar no 26. E aí eu deitei na cama. Não, o bagulho é pegar o controle. E aí era o meu primeiro jogo titular, ia passar na Globo, né? Porra, mó sonho, né? Titular, cara, vai passar na TV, todo mundo me vendo. Mas eu falo, cara, se eu não dormir, eu não vou jogar bem. E eu não durmo sem ar, gelado. E o controle, o Andrezinho deitado, o controle embaixo dele, eu via a pontinha do controle, né? Aí eu deitado na cama assim, eu falei, mano... Aquela angústia. Cara, aí tipo assim, o controle tava embaixo dele assim, né? Aí eu puxava um pouquinho e deitava. Aí eu puxava mais um pouquinho e deitava. Mano, até o controle sair todo, eu tirei todo o controle, pum, 16, deixei onde tava e, porra, dormi. Aí eu acordei de manhã, 9 da manhã, assim, caralho! Alguém mexeu, tu mexeu assim, aí o frio do caralho, minha garganta tá fudida. Eu falei, porra, a minha também, não sei quem mexeu essa filha. Mas se não fosse isso, eu não jogaria, cara. Pô, que isso, mano? Ele meteu Missão Impossível, ele não Pô, tá o Andrezinho nem sabe disso, cara. Agora ele tá sabendo, agora ele tá sabendo agora. A gente vai marcar ele, pô. Andrezinho é parceiro. Tu jogou bem? Parceiro. Pô, fui bem, meti o gol, o Nenê... Tu falou. O Nenê cruzou uma bola... Te deu essa moral. Ele gosta, né, de dar passe. Ele é fera, né? Ele é bom pra caramba. Joga futebol ele também de vez em quando com a gente quando tá aí, pô. E assim, o curioso desse meu primeiro gol foi que eu nunca tinha... Quer dizer, eu fiz um gol de cabeça minha base toda. Um gol. E aí no profissional, meu primeiro gol de cabeça. Tá lindo, como é que são as coisas. Tá lindo, ué. É. Mano, essas paradas nunca é do jeito que a gente idealiza, né, mano? Não tem. E se fosse pra ser, ia ser errado, velho. Tem que deixar acontecer naturalmente, Tem que deixar acontecer, brother. mano. A gente fala muito sobre, tipo assim, as expectativas que a gente vai criando, assim, né? Quando chega na hora, é uma parada completamente diferente, assim. Cara, assim, você consegue pegar, assim, um momento da tua carreira, assim, que foi um dos momentos mais especiais, assim, da sua carreira? Eu tenho um jogo que todo mundo me lembra de mim, sendo que nem gol eu fiz. Foi contra o Atlético Mineiro. O Vasco não ganhava lá em Minas há muito tempo. Mineirão? Era na Independência, né? Mas não ganhava, acho que, muitos anos, assim. O Atlético faz 1-0 com o Otero, com um gol de falta bizarro, que ele bate... falta é loucurado. A bola bateu no travessinho 2 vezes, assim. Ele mexe com o controle remoto, quando ele chuta, eu acho. E aí o Paulinho empata, e aí eu entro no segundo tempo, irmão, voando. Eu pego uma bola de contra-ataque, eu dou uns 3 tapas, assim, na frente. Pego a bola, assim, era escanteio pro Atlético, e a bola sobra meio que na entrada da área, né? Eu dou uns 3 tapas, assim, na bola e dou o passe ao Paulinho. O Paulinho dá uma cacetada no ângulo, assim. E todo mundo lembra muito desse gol, né? Que eu dou o passe. Então esse jogo é muito especial pra mim. Mas tem outro também, que é contra o Vitória. Cara, é engraçado. Eu entro, tá 1-0 Vasco, lá no Barradão. Assim que eu entro, o time toma gol. E assim, eu não tinha nem pego na bola. Foi um escanteio, e aí 1-1. E torcida, às vezes, tem até isso. Cara, um moleque cagado, superstição. Bota esse moleque mais não, botou ele e tomou gol. Subiu a placa, você entrou. Exatamente. E aí tu pensa em um monte de coisa, né? 5 minutos depois, primeira bola que eu pego, bola de tiro de meta, o Martins Silva bateu. E a bola tava no alto assim, eu fingi que vou cabecear, domino no peito, protegendo o Cleiton Xavier aqui, que tava no Vitória na época. Arrasto, dou um passe pro Thales, o Thales passa o pé em cima da bola, dribla o goleiro e mete o gol. E depois o Paulinho me dá um passe e eu faço um gol. Terminou 4-1. E assim, o pessoal... Bota esse moleque toda vez, mano. Bota esse moleque toda hora. E assim, o pessoal... Foi um jogo especial, porque o pessoal da base foi muito bem, né? Eu, Paulinho, Paulo Vitor. E se eu não me engano, o Ramon tinha acabado de chegar. Ele meio comandou a gente ali. O Ramon lateral esquerdo. Resenha massa. Resenha demais, gente boa. E só pra fechar, o outro especial foi uma final contra a Argentina do Sul-Americano Sub-17, que eu faço um gol de voleio na final, assim, um desempate. Também foi bem especial. Foi irado. O bicho pegou, né? Foi E como é que é jogar contra eles, assim? Até na base o bicho pega. Tinha rivalidade, porque a gente tava no mesmo hotel, assim, e eu lembro um dia de pós-treino, assim, a gente ia fazer a banheira de gelo depois deles, assim, né? E aí, porque era numa piscina a banheira. Pô, eles mijaram a piscina toda, mano. Eu acho que às vezes eles jogam sujo. Às vezes não, né? Na maioria das vezes jogam sujo. E a gente, pô, às vezes dá mole, mano. A gente fica só nessa de não, a gente... País do futebol, caraca, meu irmão, os caras estão aí, ó. Estão a vera, filho. A full, mano, brother. eu acho que, tipo assim, tem a diferença entre você ter rivalidade e você jogar sujo, tá ligado? São duas coisas completamente diferentes, né? Os caras mijar na piscina pra esconder bagulho de no outro dia tu entrar e pegar de mão, irmão. Mas o legal é que, assim, a gente usou isso como motivação dentro de campo, né? E aí, quem eram os brabos lá do time da Argentina, que estão hoje aí? Irmão, eu não posso te afirmar, cara, porque o meu pai lembra muito mais de... Meu pai viveu a parada full. Ele foi nesse estádio, inclusive na LDU,
era até altitude, né? Foi lá que e aí vocês quando jogaram? saiu o meu gol, que era Equador, né? É, Equador. E aí quando saiu o gol, aí filmou a torcida brasileira, meu pai teve um teto preto, assim, porque misturou emoção com altitude, e aí ele pulando, foi engraçado. Caralho, que doideira, mano, que foda. Uma loucura. Mas meu pai me acompanhava pra tudo quanto é canto. Eu buscando umas fotos lá em casa, cara, de uma competição que eu joguei nos Estados Unidos em 2009, eu novinho, com 16, 15 anos. Pô, eu com a 10 e o Memphis Depay com a 10 na Holanda, assim, mó fotaço. Caraca, que maneiro, mano. Vira 9-4 também, eu falei, cara, eu nem sonhava, mas, pô, meu pai lembra dessas coisas, meu pai sabia que era... Ele fala... É muito jogo, é muita gente, é muito tudo, tu vai lembrar, pô, são 11 jogadores. A gente pode marcar uma segunda conversa, traz seu pai também, que aí pô, você vai, tá ligado? Você vai confirmando, era isso mesmo, pai, era, aí beleza. Aí do Vasco ali, 2017, tu migra pra onde? Como é que então, o que acontece carreira? ali? Ali a gente faz uma campanha muito boa, inclusive foi a última melhor campanha do Vasco, assim, porque a gente vai pra pré-Libertadores ali. Paulinho vai vendido também, né? No ano seguinte. 2018, né, que ele completa a idade Exato, lá, eu acho. Isso. E foi um ano muito bom pra mim, porque eu jogo quase 40 jogos no ano e performo, sabe? Eu não era coadjuvante. Jogava direto, eu lembro. Então eu fiz muita parte daquela campanha para Libertadores, só que chegou no ano seguinte e eu não estava inscrito na Libertadores, entendeu? Bolinha murchou na hora. Aí eu tive uma proposta do Vitória, que eu tinha ido bem no ano anterior, e aí em 2018 fui pro Vitória. Meu primeiro semestre foi muito bom. Saiu de uma cidade boa pra ir pra uma outra maneiríssima também. Bem irado, Salvador. E aí, meu primeiro semestre no Vitória foi muito bom. Queriam até me comprar, mas, enfim, o segundo semestre, lesão atrás de lesão. Meu psicológico não tava tão bom. E aí, volto pro Vasco em 19. Meu primeiro treino com o Alberto Valentim, vou dominar uma bola. Primeiro treino com bola. Primeiro treino, irmão. Vou dominar uma bola de costas, domino. Aí o Alan, lateral esquerdo, que era até meu parceiro, domina a bola cai assim. Aí o Alan me dá uma carga. Aí eu caí no chão, meio que meu cotovelo ficou aqui e a bola na frente. Aí o Alan vai chutar a bola, chuta o meu braço preso no chão. Caralho! E aí, tipo, não sei se quebrou? Aí ele ficou, olhei um braço mole, assim. Caralho. Aí deu uma fratura. Mas não foi nem fratura exposta, não? Não chegou a ser. Caralho, não chegou a ser, é mas papo de fratura machucou, exposta pra machucou caralho. feio. E aí, enfim, perdi espaço, né? Porque você fica sem treinar há mó tempão. O Alberto não me viu muito treinar e... Nem te viu treinar, pô. E quando você volta também, você não volta no mesmo pique que você ficou parado. Exato. Né? E aí, fui pro CRB. Inclusive, você falou de Salvador, mas Maceió era maravilhoso. É fera, mané. Milagre, Jequié, aquele canto ali me pega muito. Meu período no CRB não foi tão bom, joguei poucos jogos. E em 2020, venho pro Boa Vista de novo. O presidente que até assumiu o Botafogo agora, que é o João Paulo, cara super... sensacional, cara. Ele era presidente do Boa Vista na época. Eu lembro dele, cara. Ele fez uma revolução ali, né? Botou um diretor de futebol fera, ponta firme. Eu lembro. O Rodrigo era até, acho que não era nem um treinador. O Rodrigo já tava na parte de direção, se pá ali. Sim. E aí, todo ano ele falava, vem ser meu 10, vem ser meu 10. E aí, nesse ano eu fui. E aí, esse ano o time do Boa Vista era muito bom. Era eu, Tartar, o Eric Flores. Porra, tinha uma galera... O Caio Monteiro, que era do Vasco também. Enfim... A gente fez uma campanha muito boa. E aí vem o fatídico dia, né? Que a gente vai jogar contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. E o que acontece? São até histórias para eu passar para meus atletas lá hoje, né? Eu tava no banco desse jogo, só que já tava performando bem nos treinos para ser titular, entendeu? E aí o Bonamigo, que era o treinador na época, falou assim, Guilherme, prepara que você vai entrar nesse jogo, dependente do resultado, você vai entrar. E aí a vantagem do empate era deles, a gente tinha que ganhar o jogo. Terminou o primeiro tempo 1-0, se eu não me engano, 1-0 Chapecoense, e aí o Bonamigo me chama. Guilherme, você vai entrar, prepara aí, mexe aí, aquece. Aí eu fui aquecer, fui lá pra roda de bobo. Irmão, na roda de bobo, eu fui dar um passe assim, meu adutor, pum, estourou. Caralho, na brincadeira ali. Não, na primeira bola. Nunca tinha acontecido isso na minha vida. Não, pior que não. Aí, quando acontece, eu falei, não é possível. Eu bati a falta, né? Tem que usar o adutor pra caramba. É o que eu falo. Olha o meu pensamento. Se eu falo que eu machuquei pro cara, o cara acabou de falar que eu vou entrar. Vai parecer que eu pipoquei, né? Isso aí. Lógico. Aí eu falei, mano, eu vou no vestiário. Falei com o doutor, pedi uma injeção. Tomei a injeção, fui jogar. E aí, minha primeira batida na bola, primeiro lance, escanteio. Eu falei, puta que agora eu vou dar aquela ou porrada eu vou estourar de vez, ou tá tudo bem, né? E aí, cara, bati o pé no chão e fui embora. Pô, jogando bem. Eu tô zerinho, vambora. Zerinho. E eu lembro que eu jogava mais pela direita, assim, junto com o Elton Silva, que jogou no Flamengo. Falei, porra, joga muito. E aí a gente tava fazendo várias tabelas boas, pressionando a Chapecoense, assim. E aí lateral. Quando vem... o lateral, Ele tá no Volta Redonda, esse pá? Ele mesmo. Gente boa também. Interminável também. Joga bola, joga muita bola. E aí veio o fatídico lance da minha lesão, né? E a bola, por exemplo, eu tava no meio campo, só pra vocês entenderem mais ou menos, e a bola tava com o lateral esquerdo do time da Chapecoense na zaga deles. Ele vai fatiar uma bola pro lateral direito, ele meio que chuta chão, assim, a bola vai
rasante no chão, assim, eu vou antecipar no meio campo. Aí eu vou, antecipo, dou um tapa na bola, assim, e aí já vem alguém pra me marcar. Eu boto o braço, protegi. Aí quando eu boto o braço de novo, eu não acho, cara, aí meu pé tá preso no chão, aí meu corpo faz assim, né? Aí faz com o joelho. Caralho. E aí aí o juiz deu falta, só que nem falta foi, porque um cara nem me encostou. O pá de tão feio que foi, ele parou. Pelo barulho, eu acho. E aí o doutor vem, faz... Aí eu bato o pé assim, cara, volto. Eu falo, acho que tá doendo, mas já tive dores maiores. Aí voltei a jogar, quase meti o gol. O goleiro deles era o Jandrei. E o Regis Reisen, lembra? Que ele fazia aquele... E agora, não sei o quê, o Vasco vai fazer o gol com o Guilherme. Tipo, ele fez isso com um lance meu, né? Foi pro Fantástico, só que não foi gol. E depois da lesão, eu dei um chute cruzado no ângulo, assim, e o Jandrei faz uma defesaça. Aí o Regis tá no fundo, ele fala, eu gol, mas não foi gol, né? Mas mesmo assim foi pro ar, enfim. Era o seguinte, eu conseguia correr reto e chutar, só que eu não conseguia. Quando eu girava, eu sentia solto o joelho. E aí, beleza, terminou o jogo. Mano, é uma sensação muito merda. Né, aí o doutor fez a gaveta, né? E falou, cara, você rompeu o ligamento cruzado do joelho. Aí eu não tinha noção do que era a lesão, né? Mas tu não ficou com medo na hora? Cara, eu falei, é uma coisa séria, mas eu não tinha noção, é o que eu te falei. Eu fiquei com medo. Fiquei com medo, assim, mas eu já tive várias lesões de joelho, de estiramento. O cara falou pra tu assim, não, tu perdeu o siso aqui, tá tudo certo. Tá maneiro, beleza. Eu não tinha dimensão. Uma semaninha tomando sorvete aí, gelinho e a gente vai ter que meter um machado aqui em cima, mas de resto você tá de boa. Não. E aí o momento mais difícil da minha carreira, né? Óbvio. Que aí é início de pandemia, uma coisa... Enfim, demorei um pouco pra operar. E aí eu opero. Depois de um ano, eu não conseguia ainda esticar o joelho. E eu sentia muitas dores. E aí foi identificado que eu deveria fazer outra cirurgia de correção do ligamento. E aí fui fazer essa cirurgia... Quando abriram no meu joelho, viram que tinha muita fibrose, muita inflamação. E aí, ao invés de refazer o ligamento, eles tiraram aquela inflamação toda... Fizeram tipo uma limpeza. Exato. Que, porra, tá muita bola de pus, assim. Caralho. Porque não esticava, irmão. Eu andava mancando muito. Inchadaço. E aí eu não melhorei mesmo assim, depois de ter tirado, porque a causa era o ligamento. Depois disso, eu fiz mais uma cirurgia. Eu acho que fizeram uma raspagem no osso para dar angulação pro ligamento, enfim. E aí fiz também, não deu jeito. Ainda ficava meio puxando perna pra Isso tu fazendo fisioterapia? Tudo. Sentindo dor pra caramba. Acaba meu contrato no Vasco. Eu vou fazer a cirurgia da correção do ligamento por conta própria. Faço a correção. E depois de 20 dias, tô sem posição, assim, pra dormir. Estica, dói. Dobra, dói. Vai pro lado, dói. Respira, dói. Deus me livre. Aí eu falo, minha perna tá muito quente, tá estranho. Eu sou resistente à dor, febre. cara. Então, tava quente, tava estranho, né? Eu falei, sou muito resistente à dor, mas essa aqui tá demais, tá difícil. Bati no quarto dos meus pais e falei, me leva pro hospital que tá difícil aqui. Tô passando mal de dor. A gente foi correndo pro hospital, aí internei, era 3 da manhã isso. Eu internei e aí 6 da manhã eu tava operando já. Tava com infecção já grande. Com até riscos de talvez... Eu ia falar isso agora, troca esse meu joelho aqui, mano. Pelo amor de Deus. Eu ia falar justamente isso agora, né? De se espalhar pro corpo inteiro, né? E aí fiquei internado mais uns 15 a 20 dias pra descobrir qual era a bactéria, até sair. Então foi um período bem difícil, assim, na minha vida. E depois disso eu resolvi... Já comecei a alimentar na minha mente, cara, não quero mais sofrer. Acho que eu não aguento mais, já foi bem complicado mesmo. Fiquei viciado em ansiolítico, corticoide, pra dormir, porque eu não gastava energia pra sentir necessidade de sono. Eu já sou inquieto, mas... Ela dormia 2, 3 horinhas só, cochilava e acordadaço. E era pandemia, juntou um monte de situação que eu fiquei bem mal mesmo, muito mal. E aí fui começando a alimentar de parar, né? E aí aos poucos fui melhorando o joelho. Cara, o futevôlei que a gente conversou me fez muito bem nessa época, até mentalmente falando, porque assim, no campo duro doía bastante, é impacto, mas na areia é mais tranquilo. E aí depois de 1 ano e meio... depois de 2 anos sem saber o que eu queria fazer, porque é muito difícil, assim, porque, por exemplo, minha namorada, ela é advogada, ela trabalha pra caramba, o dia todo, assim, tipo, se dedica, né? E eu passava o dia, às vezes, sem fazer nada. Eu me sentia envergonhado, mas eu tinha energia pra fazer alguma coisa, só não sabia o que eu queria. Me dá um terreno pra capinar aí, um muro pra quebrar, tá ligado? Exatamente. Deixa eu fazer uma petição dessa. Eu acho que assim, mano,
é um assunto pouco falado, né? Da aposentadoria precoce, né? Então, acho que muita gente vai se identificar comigo quando eu falo isso. Porra, não sei o que fazer agora. E, assim, não é falta de... não é falta de querer, né? E aí eu fiquei ainda na dúvida. Cara, será que dá pra eu tentar de novo? Tu fica nessa. Óbvio, pô. Porque você vê que você tem condição técnica, mas talvez o físico não vai mais responder. Exato, entendeu? Até que veio um convite para eu trabalhar na Next Step, que eu tô trabalhando até hoje, né? Para ser analista de desempenho. Porque eu tinha uma experiência já na bola, né? E aí me indicaram o curso da CBF de analista para divisão de base, eu fiz esse curso. E o Sérgio Anglada, que estava no Flamengo agora, com essa... limpa no Flamengo, mudança de direção, ele acabou sendo demitido, ele era treinador do Sub-12 e auxiliar no 16. Ele era sócio da Next Step na época. E como ele estava indo pro Flamengo, ele começou a buscar nomes, né, que queriam trabalhar no futebol, e com experiência e nome e tal. E aí chegou até mim. Ele é estagiário na época do Boa Vista, que eu joguei com o Leandrão. Olha que loucura. Caraca, como é que é? Um mundo pequeno, né, cara? E aí, ele entrou em contato com um cara que era muito amigo do meu pai na época de base, que me acompanhava a base inteira, tinha um banco de dados de todo mundo da base, assim. O meu pai ajudou esse cara, que é um amigo pessoal meu, é o Pedro Venâncio, e hoje ele é scout do Arsenal. Caralho, que doideira. Na América do Sul. Então, o Sérgio foi até o Pedro, e o Pedro me indicou para trabalhar na Next Step. E aí lá eu me encontrei, porque são 50 atletas lá. Hoje nós temos até 60, que a gente está fazendo uma fase de pré-temporada. E cada um dos atletas está vivendo alguma coisa que eu já vivi na minha carreira, né? Como é que você conseguiu, assim, se manter em você, centrado em você, e até para aparecer dessa oportunidade na Next Step? Sabe, teve um momento, tipo assim, cara, eu preciso da ajuda, de repente, do meu pai, da minha família. Teve algum profissional que te acompanhou também durante essa transformação? Porque, assim, o sonho, de repente, que tenha sido você trabalhar com futebol dentro ali e transformando vidas também. De repente, esse é o grande sonho da sua vida, você transformar a vida das pessoas através do futebol, né? Mas nesse momento, assim, como é que você procura, assim, se manter centrado? Então, na verdade, não adianta eu contar uma história bonitinha aqui, porque eu não queria procurar ajuda, na verdade, na época, né? Porque eu tava um pouco revoltado com tudo, porque todo mundo melhora dessa lesão, menos eu, enfim. E aí, como eu falei, não sentia sono, e aí sentia muita dor. Foi um momento muito difícil. De início, assim, eu realmente não procurei ajuda. Mas quando eu vi que a coisa estava apertando, eu fiz terapia e um acompanhamento também de uma psicóloga do esporte que eu conheci no Vasco, a Maíra Justa, minha amiga também, me ajudou bastante. E o apoio dos meus pais, da minha irmã, da minha namorada. Tudo isso junto fez com que eu me curasse, né? Eu até brinco, falei com relação à minha namorada, ela me conheceu no pior momento, assim, da minha vida, né? Pô, que eu já não tinha. Osso, né? Exato. Hoje. E assim, quando as coisas estão virando assim positivamente, é que você tem que dar valor a quem estava com você no momento. Porque na hora do ruim, nego rala, né? E aí hoje, como você falou, acho que pode ser o meu propósito de vida, assim, realmente passar minha experiência para os meninos que estão subindo da base profissional, enfim, tendo essa carreira, justamente para não errar as coisas que eu errei e o que eu fiz de positivo também, né? Não só a parte técnica que eu aprendi na análise, aprendi muito com o Sérgio Anglada, né, que é meu coordenador metodológico, e também o Rodrigo Valente, que também era analista de desempenho. Hoje ele era da Next Step e hoje ele abriu uma própria, né? RTV Scout, é o meu irmão, eu aprendi muito com ele. Então, não só a parte técnica, tipo assim, ajuste corporal, pô, a bola tá vindo, se você mapear não tem ninguém nas tuas costas, você consegue orientar teu corpo e deixar a bola passar. Você vai perder o tempo de dominar, enfim. Não só isso, mas a gente brinca que é até um atendimento de terapia, às vezes. Total, e um moleque, às vezes, não quer nem falar de futebol, ele foi mal no jogo. E a gente fica o atendimento é meia hora, né, da análise. A gente fica meia hora, às vezes, falando do porquê que ele tá mal. Exato. Mental. E não é só futebol. Com certeza. De repente, o moleque tá sofrendo mal em casa, tá chateado com alguma coisa. Pressão de pai, que tem muito. Caraca. Pressão de empresário, pressão no clube e pressão própria. Hoje eu vejo que eu adquiri riquezas, né, de experiências, né, para passar para outras pessoas. Vai sendo o paizão dos moleques, no final das contas. E é legal, assim, durante o atendimento, quando eu cobro, falo assim, cara, você é meia, você é 10. Pô, você tá maior tempão sem pegar na bola, o treinador espera do 10 o quê? Que ele resolva jogos pro time. Já tá
sem criar nenhuma chance. Cara, pegou a bola próximo da área, arrisca no gol, né? E aí, assim, aí eu vou e falo uma coisa dessa, e depois eu mostro um vídeo meu fazendo isso na base, né? E aí o moleque se amarra. Aqui que eu vou te mostrar meu DVD. Senta aqui, moleque. Não dessa forma, mas o moleque se amarra. Bota o moleque 45 minutos, melhores momentos, tá ligado? Filha da puta. Mas é maneiro essa identificação, os moleques gostam e assim, eu abordo de uma forma humilde, né? Não querendo me mostrar, mas justamente pra ter credibilidade do que eu tô falando. Jeito, cara. Não, teu perfil mano, não é ser marrento, exatamente. O moleque vai te ouvir. Do jeito que você fala, você não passa nenhuma arrogância nem nada disso. Joguei no Maracanã lotado. Jogou no Maracanã? Conta aí, pô, como é que foi? Maneiro. Pô, sonho... Também, mais um sonho realizado, né? Teve um jogo, cara, que eu ia até contar sobre o Nenê, né? Que você perguntou de... Nenê, paizão também, gente boa. E assim, máximo. Tudo que ele representa no futebol, cara. O cara é uma humildade, simplicidade, abraça os moleques. Cara do bem pra caramba. Mas uma situação curiosa, eu entrei num jogo Vasco e Macaé, 1-0 Macaé. Eu entro no segundo tempo. E a torcida já tava, com razão, impaciente, né, com o time. E eu lembro que era um jogo que, assim, qualquer passezinho, meia boca, a torcida já tava chiando. Tava querendo matar a família. E o Macaé tava em penúltimo, se eu não me engano. Aí que pior a situação dos guerreiros. E aí eu faço a jogada do gol de empate. Luiz Fabiano, eu cruzo, também outro sonho que eu realizei. Pô, o Luiz Fabiano jogava no Bomba Pet com ele. Pode crer, Bomba Pet, pô. Pô, ele era brabo no São Paulo. Editadaço. E aí, jogando com ele, dividindo o vestiário. Aí eu fiz essa jogada do gol dele, tava grandão no jogo, né? Confiança. E aí, no último lance do jogo, eu sofro uma falta. E na base, eu sempre fui um batedor de falta. Só que no profissional, eu tinha um Nenê. Como é que tu vai fazer? Assim que eu caí, assim, eu no chão, eu lembro até hoje. Eu no chão, Nenê, por favor, deixa eu bater. Ele já vinha pegar a bola. Nenê, deixa eu bater. Não. Ele não. Aí eu xinguei ele tudo, mano. Xinguei ele tudo. Xinguei o Nenê tudo. Aí ele vai e bate a falta no trinco, bateu na divisão das traves assim e saiu. Aí eu falei, mano, desculpa. Tá, mas eu vou te pedir, eu falei na empolgação ali, falei, pô, emocionado. Sangue tava fervendo e tal. Mas não, foi querer mostrar, né? Acabei passando mesmo do limite. Mas, porra, ele batia muita falta. Mas ele também até hoje, batia não, até hoje, bate. Tá louco, o Juventude renovou com ele aí, pô. Vídeo dele maneiríssimo, tu viu? Craque, vi. Pô, tá louco, queria depois assim. tu me desse um top 3 aí dos caras brabo que tu jogou. Caraca, tá. Os caras vão ficar chateados não. Juninho, pernambucano, primeiro. Joguei assim, treinei, mas vídeos de perto, Nenê e, cara, Marquinhos. Marquinhos zagueiro. Pô, e gerações diferentes, né? Exato, ele ficou bom, loucura, né? Ficou bom. Ficou maneiro, foi equilibrado, geral vai gostar, Por que você falou Juninho Pernambucano primeiro? Ele falou, pô. Eu entendi que tinha outro Juninho Pernambucano. Agora você tá do outro lado, você não tá mais jogando. Sim. Você tá ajudando a molecada, você tá fazendo análise deles. É um educador também desses moleques. Cara, quem foi o treinador assim fera que tu trabalhou? Eu já me perguntaram algumas vezes isso e não é que ele mudou minha vida, mas ele... Peguei pesado. Foi o melhor... Foi o melhor que eu trabalhei, foi o Zé Ricardo, com certeza, assim. A gestão de vestiário dele é muito boa. Ele é muito bom de base, né, cara? O treino dele é muito bom, ele é um ótimo treinador, moderno. Por que tu fala mal do cara, velho? Me fala. É porque não tá no dia a dia. Cara, porque não tá no dia a dia, não vê o quanto o cara se dedica ao trabalho, o quanto o cara é olho no olho, sabe? Inclusive, eu nem era um dos preferidos dele, eu joguei pouco. E ainda assim, eu sempre falo dele bem, né? Porque assim, eu dei uma entrevista há pouco tempo, né? Falando da minha trajetória. E essa história que eu não fui pra Libertadores, tendo feito a campanha da Libertadores, ele era o treinador. E aí, o que acontece? Depois que eu dei essa entrevista falando sobre isso, eu falo, pô... Gostava muito do Zé Ricardo, só que ele, por opção, não quis me escolher. Eu falei isso, né? Ele conseguiu meu número, isso ano passado. Conseguiu meu número, não sei com quem. Chegou até mim, daqui a pouco o Zé Ricardo, tipo, uns 3 ou 4 minutos de áudio, assim. Me desculpa qualquer mal que eu tenha te causado. Ele mandou uma mensagem top, assim, pra mim, sem precisar, sabe? Do tamanho dele. E ele se preocupou com uma coisa que eu falei com relação a detalhe. Porque quando me pergunta de melhor treinador, realmente ele foi o melhor treinador que eu tive tecnicamente falando, de gestão de grupo, sabe? E aí ele meio que sentiu na obrigação de falar comigo. Achei foda, assim. E nada ia mudar na vida do cara se não fizesse, exatamente, tá ligado? Exatamente. E assim, tem meu respeito e quando me perguntam, eu falo dele. Foda, maneiro, mano. Cara. E é um cara que, tipo assim, geral bate na mídia, a torcida bate. Quando falava, vai trazer o Zé Ricardo, aí nego, não, tá maluco, não sei o quê. Talvez, não só por essa parte que você falou do dia a dia, que de fato hoje tá cada vez mais difícil. A imprensa não tá acompanhando o dia a dia do clube, não tá mais entrando, não tá entrevistando os caras na beirada do campo, no treino. Mas...
talvez pelo fato também dele ser um cara mais tranquilão, cara. Menos... Na beira do campo, ele, parece que o nego quer um cara que esbraveja, exato, que esbraveja, que fica maluco. E em contrapartida foi isso que a gente falou. Pô, mas o Diniz, o Abel, esses caras são... E nego bate nesses caras aqui também são. E aí, tu tem que ser o quê? Queria até que tu falasse disso. Se você entrava muito pra ver, pô, tive um jogo ruim, vou lá ver o que o nego vai falar de mim. Fez um jogo bom, óbvio, que você vai assistir um programa de televisão. A rapaziada comentava assim, mais espelho, não vê essa parada não, meu irmão. Foca aí, vai ler um livro, irmão, vai jogar um dominó. A maioria não vê. A maioria não vê programa esportivo. Eu também não via. E rolou uma situação que, assim, falar bem e mal, falam todo jogo, mas... nessa época eu joguei no Vasco, eu tava muito bem mesmo, assim. Então, poucos jogos eu fui muito criticado. Mas teve um específico que eu falei, porra, esse doeu. Vasco e Sport lá na Ilha do Retiro. 1-0 Vasco, o Sport com 1 a menos. Aí o Zé Ricardo me chama, que a torcida tava pedindo pra eu entrar. Meu primeiro lance é um chapéu lindo que eu dou no cara. E aí, isso 1-0, né? O Neném me dá uma bola, mano, gol aqui. Ele me dá uma bola na diagonal pra cá, meio que na entrada da área, né? Cara, o Magrão era o goleiro do Sport. Eu chutei, o Magrão foi e botou pra escanteio. Pra mim tinha sido até uma ótima jogada minha. Cara, criei, né? Ganhei o escanteio, estamos ganhando o jogo, tá no final. Quando congelaram o lance de cima, o Andrés Rios estava sozinho, tipo, sem goleiro do outro lado. Eu não vi. Porque eu tinha alguém meio que na minha frente, assim, algum... Pô, e a Ilha do Retiro é meio escura ou é coisa da Não, acho que não foi por isso. Realmente tinha um zagueiro. Não vai meter esse Miguel, óbvio. Pô. Joga várzea aí, tu vê o cara, meu irmão, no segundo pau lá. E eu não vi, senão eu teria tocado, né? Então congelaram essa imagem. Falou, porra, não tocou a bola. Mas só congelaram a imagem porque no contra-ataque rolou um empate dos caras com 1 a menos em cima da gente. É pra arrebentar. E aí, irmão, sério, meu Instagram esse dia foi foda. Foi foda. Foi o de pior dia. Não, falou, tipo assim, quero que você, porra, quebre a perna. Daí pra baixo. Fizeram um boneco de muito teu. Pô, não. Mas, cara, esse dia eu nem dormi, assim. Fui em jogos do Vasco hoje, assisti, vou na arquibancada. Inclusive, num dos últimos jogos, até falaram, caralho, tu é o sócio do Guilherme Costa, né? Eu falei, não, mas sou eu mesmo. Sou o Guilherme. Ele, até nada, tu é o sósia, cara. Então tá bom, tá bom. Eu falei, tá bom, então. Ele foi na minha namorada e falou... Ele é o Guilherme Costa? Ela é, cara. É uma Acredita nela, não acredita em tu, né? Tira uma foto aí que eu fiz. Foto, caralho. Não quer acreditar? Mas, enfim, aí eu brinco o seguinte, cara. O torcedor, eu sei que ele tem a emoção. Eu sou torcedor hoje, né? Mas, óbvio, eu vivi a parada. O cara não erra porque ele quer. Já basta a cobrança interna dele, como eu falei. E aí você achando que depois de um erro ou dois do cara, ele vai melhorar? Ele vai melhorar pro seu time? Cara, tá enganado. Vai o cara no jogo, meu irmão. É pior. Isso me mata. Porque assim, o cara que errou 1, 2 passes tentando jogar pra frente, vou te dar esse exemplo, tentando jogar pra frente, quebrar uma linha pra ter situação de gol pro seu time. Ele erra 2 passes pra frente e a torcida vaia, o próximo passe dele vai ser o quê? Pra trás. Ele não vai nem olhar pra frente. Pra trás, E aí você tira a confiança do atleta. Eu não tô dizendo que o torcedor tá errado, não quero viralizar negativamente. Mas é uma forma que eu tento passar, né? Por eu ter vivido a parada. Gui, deixa o Instagram pra galera aí, pô. Guilherme Costa com 2 Is. Galera, vou pedir aquilo de sempre, né? Fica aqui, porra, meu pedido singelo, humilde. Pô, compartilha aí, pá. Curtiu, pai? Compartilha. Pô, gostou? Curte. Então tu tá vendo um conteúdo maneiro que a gente faz com o maior carinho, traz um cara fera, que é Primeira vez que ele vem num podcast. Primeira vez. Porra, pô, e às vezes assim, pô, esse papo do Gui me pegou. Pô, compartilha, vai ajudar aqui o nosso trabalho, vai ajudar o Gui também, pô. Então se inscreve, curte aí, compartilha e no mais. Gui. Obrigado, rapaziada. Muito bom mesmo. Experiência top, assim. Muito bom mesmo. E espero voltar, quem sabe, lá na frente, né? Com certeza, pô. E um prazer também, uma honra estar aqui na presença de vocês. Obrigado, tá, gente? Palavras. Bola, irmão. Galera, esse papinho, mais um episódio. A gente se vê no próximo episódio. A vida é pra sorrir.